Povo abençoado, amados ouvintes, mais uma vez, esta é a Rádio Jesus is Lord, transmitindo ao vivo de Nakuru, Quênia, em 105.3 e 105.9 FM. O meu nome é Bispa Joanne Mutai. E nesta manhã, povo abençoado, todos nós sabemos das grandes, tremendas visitações do Senhor que agora estão acontecendo na casa do Senhor. E eu tenho certeza de que agora vocês ouviram desta tremenda e mais histórico mover de Deus, a tremenda visitação do Senhor, quando Deus Pai, Jeová Yahweh, revelou os seus dois tremendos profetas e veio todo o caminho na sua mais temível e pura e branca glória, a nuvem de Deus, e repousou sobre os dois temíveis profetas de Apocalipse 11. Para falar sobre isto no ano de 2019 é absolutamente incrível, e viver para ver esta visitação chocante acontecendo no nosso tempo é um grande, grande privilégio, povo amado. Ver Deus Pai vir e andar com os dois tremendos profetas do Senhor, e você vê os dois tremendos profetas de Apocalipse, enquanto eles se movem no altar do Senhor, você vê a temível coluna da nuvem de Deus se movendo com eles, significando que Deus está andando no meio de nós. O Senhor desceu e está andando no meio de nós. Que massiva visitação que todos nós temos que tocar para preparar o caminho e entrar no reino de Deus. E é por isso que hoje eu gostaria de me dirigir à mulher cristã na família. A mulher cristã casada na família. Hoje eu fui conduzida a falar a respeito do papel da mulher cristã na família. A mulher cristã casada na família. Qual é o papel dela? Ela tem um papel? Nós vemos as tremendas visitações do Senhor acontecendo nesta hora. Mas ela tem um papel? A mãe cristã tem um papel? A mulher cristã na família? Ela tem um papel? Para que ela possa fazer com que a família dela se beneficie desta tremenda visitação e atraí-los para isto, para entrar em contato com estas visitações e preparar o caminho para a gloriosa vinda do Messias. Mas ela tem um papel? Povo abençoado, amados ouvintes, antes de começarmos e focarmos na mulher cristã, a mãe cristã na família, eu gostaria de fazer uma referência primeiramente à família, como a Bíblia diz. Eu gostaria de observar o núcleo familiar antes de me referir ao papel da mulher cristã na família. E nesta hora da mais histórica visitação do Senhor que está acontecendo nesta hora, a mãe cristã tem um papel nesta hora. E se ela perder, como uma mulher cristã que é casada, se ela perder este tremendo mover de Deus, as visitações do Senhor na casa, na igreja, nesta hora. Mas permita-me primeiro, povo amado, me referir à família. Uma boa família cristã é aquela que está alinhada com a salvação e com os princípios bíblicos.
Uma boa família cristã, povo amado, é a família que está alinhada com a salvação, com os valores cristãos e os princípios bíblicos. É aquela na qual cada membro da família compreende totalmente o papel que Deus lhes deu. Cada um naquela família, o pai, a mãe e os filhos, ou o marido, a esposa e os filhos, compreendem totalmente o papel que Deus conferiu a cada um. Uma boa família cristã é uma instituição que foi criada por Deus e não pelo homem. Vocês têm que se lembrar que a família foi criada para o benefício da humanidade. E o princípio básico bíblico que define família, que define um núcleo familiar, é aquele que é constituído por um homem e uma mulher e os seus filhos, a sua própria descendência ou filhos adotivos, os seus próprios filhos naturais ou filhos adotivos. E também uma família agora estendida, que inclui os avós, os tios, as tias, os primos, sobrinhos, sobrinhas, e o marido e a esposa. O marido e a esposa são responsáveis de sustentar a família juntos como um só, indiferentemente do seu ambiente. É a responsabilidade do marido e da esposa governar e sustentar a família como um só, independentemente do seu ambiente. E povo abençoado, a primeira responsabilidade de cada membro da família é que todos sejam nascidos de novo. Que todos sejam cristãos nascidos de novo. Que tem, cada um deles, um relacionamento definido e bem relacionado com Jesus como Senhor e Salvador. Povo amado, preciosos ouvintes, embora seja a responsabilidade do marido e da esposa de organizar e sustentar a família como um só, indiferentemente do ambiente que eles convivem, mas também a primeira responsabilidade de cada membro da família é que todos sejam nascidos de novo, cada um deles seja um cristão nascido de novo, que tem um relacionamento definido e estável com Jesus como Senhor e Salvador. Eu estou lendo no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 22. Enquanto nós começamos, povo amado, Efésios 5, 22 até o 26, a Bíblia diz: esposas, sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor. Esposas, submetam-se aos seus maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja, o seu corpo, no qual Ele é o Salvador. Agora, como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Maridos, amai vossa mulher,
como Cristo também amou a igreja e a si mesmo se entregou para fazê-la santa, lavando-a pela palavra, pelo meio da lavagem da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem qualquer coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Povo amado, nunca Deus criou a família como um núcleo gay ou como um núcleo lésbico. Eu tenho que vir muito e chegar muito claramente nisto. Eu tenho que deixar isto muito claro, já desde o início, povo abençoado, por causa da tremenda confusão que Satanás trouxe para dentro da criação de Deus. Nunca, jamais, Deus criou a família como um núcleo gay ou lésbico. Nunca, jamais. E isto eu tenho que deixar muito claro desde o começo, povo precioso, por causa da tremenda confusão, a tremenda confusão que Satanás trouxe para dentro da criação de Deus. O marido na família é a cabeça da família. Mas o papel de liderança do marido começa com o seu próprio relacionamento com Deus. E então, a liderança do marido, o papel da liderança do marido começa com o seu próprio relacionamento com Deus. E então, da mesma forma, o papel da liderança da mulher na família. O marido e a sua esposa devem ser totalmente instruídos para criar os seus filhos no caminho do temor do Senhor. A Bíblia instrui claramente o marido e a esposa para criarem os seus filhos no caminho do temor do Senhor. Você vê no livro de Efésios 6, versículo 4, Pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na instrução do Senhor. A Bíblia claramente instrui o marido e a esposa a criarem os seus filhos no caminho do temor do Senhor, treinando-os e instruindo-os no Senhor. Isto é muito claro, povo amado. A Bíblia é muito clara no papel dos pais na criação dos filhos. 1 Timóteo 5, versículo 8, ele diz: se alguém não tem cuidado dos seus parentes, especialmente os da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. O marido e a esposa são muito bem instruídos em como criar as suas famílias no caminho do temor do Senhor. A Bíblia é muito clara a respeito da instrução para a família, para o marido e para a esposa. E para continuarmos, povo amado, antes de eu me dirigir à mulher casada, à mãe na família cristã, permitam-me ler a escritura no livro de Provérbios, capítulo 31, enquanto nós começamos, povo precioso. Provérbios 31, a Bíblia diz, no versículo 10, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de finas joias e rubis. O coração do seu marido confia nela e não faltará ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Ela busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos.
Ela é como um navio mercante que de longe traz o seu pão. Enquanto é noite, ela se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Ela examina uma propriedade e adquire-a e planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Ela cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela não é preguiçosa. Os braços dela são fortes para a sua obra. Ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga de noite. Em suas mãos, ela segura o fuso que pegam na roca. Ela abre a mão ao aflito e ao pobre e estende sua mão ao necessitado. Quando há neve, nada falta à sua casa, porque todos andam vestidos de escarlate. Ela faz cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. O seu marido é estimado entre os juízes, quando ele se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem tropeços. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Ela atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Os seus filhos se levantam e a chamam ditosa, e o seu marido também. E ele a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mulher que teme o Senhor, esta será louvada. Dai-lhe o fruto das suas mãos, e de público a louvarão pelas suas obras. Povo abençoado, a mulher foi dada para o homem, para o seu marido, como uma ajudadora, sua ajudadora, e para dar-lhe filhos. E hoje, se vocês se juntarem a nós, povo precioso, nós estamos examinando o papel da mulher casada, o papel da mãe na família cristã. O papel da mãe na família cristã nesta hora, quando nós vimos o tremendo mover de Deus, os tremendos milagres do Senhor, a tremenda visitação do Senhor. Será que esta mulher tem um papel nesta hora? Primeiramente para ela e para a sua família. Ela tem um papel? Nós vemos que o Senhor está visitando a casa de uma forma poderosa, tremenda. Nós vimos o Senhor vir e se mover com os dois tremendos profetas do Senhor. Da forma mais chocante e mais tremenda visitação de Deus que já aconteceu. Nesta hora, mas será que a mulher cristã, casada, a mãe cristã, tem um papel? Será que ela vai perder esta visitação do Senhor por causa das agitações desta vida? Gênesis capítulo 2, versículos 18 a 20, antes de entrarmos no papel da mulher, antes de eu me dirigir à mãe cristã, nesta hora de grandes visitações, no livro de Gênesis capítulo 2, versículos 18 a 20, a Bíblia diz... Gênesis 2, versículos 18 a 20, a Bíblia diz: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Agora, o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu,
e trouxe-os ao homem para ver como ele lhes chamaria, e o nome que o homem daria a todos os seres viventes. Este seria o nome deles. Então o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus, os animais do campo, mas para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, e ele tomou uma das suas costelas e fechou um lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe para o homem. A mulher foi dada ao homem, ao seu marido, como ajudadora e para dar-lhe filhos. O marido e a esposa, que são cristãos, é requerido deles pelo Senhor para sempre permanecerem fiéis um ao outro através do seu casamento durante todas as suas vidas. E os filhos, na família, é requerido deles que também eles recebem uma grande responsabilidade. Os filhos na família também têm uma grande responsabilidade na família cristã de obedecer e honrar os seus pais de acordo com o Senhor. Para obedecer e honrar os seus pais no Senhor. A Bíblia diz, no livro de Efésios, capítulo 6, versículos de 1 a 3, Filhos, obedeçam vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honrem os seus pais e suas mães, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo lhes vá bem e para que vocês vivam longamente na terra. Os filhos recebem uma grande responsabilidade pelo Senhor dentro da família cristã, de obedecer e honrar os seus pais. De acordo com Efésios, capítulo 6, versículos de 1 a 3. E o próprio Deus prometeu abençoar os filhos que honram os seus pais no Senhor. Povo amado, uma família cristã perfeita e ideal é aquela na qual os membros daquela família honram a Cristo como Senhor em toda a sua vida. Povo abençoado, uma família cristã perfeita e ideal é aquela na qual todos os membros daquela família honram a Cristo como Senhor sobre as suas vidas. Portanto, o conceito de família é extremamente importante na Bíblia, tanto no plano físico como espiritual. E vocês veem, no livro de Gênesis, a importância da família. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Deus os abençoa e diz para eles: sejam frutíferos e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, governe sobre os peixes do mar, as aves do céu e sobre toda criatura vivente que se move e se arrasta sobre a terra. O conceito de família, povo amado, é extremamente importante na Bíblia, tanto no senso físico como no senso espiritual. Um homem e uma mulher, a esposa e o esposo, o marido. Vocês veem como a Bíblia diz, eles foram comandados desde o dia em que eles formaram uma união e formaram o núcleo familiar. O livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, claramente descreve isto, povo amado. Gênesis 2, versículo 24 diz: por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa, e eles se tornarão uma só carne.
Um homem e uma mulher, a eles foi comandado na Bíblia que eles formassem uma só união e formasse a família juntamente com seus filhos. E então eles se tornariam o bloco de construção essencial na sociedade. Então, os membros da família são designados para cuidar uns dos outros. Deus lhes deu o dever de cuidar uns dos outros. Quando Deus perguntou para Caim, onde está o seu irmão? E Caim respondeu, acaso sou eu guardião do meu irmão? O significado disto é que Deus esperava de Caim que ele fosse o guardião de Abel, e Abel que fosse o guardião de Caim. Que eles cuidassem uns dos outros. Membros da família, é dado a eles o dever de cuidar uns dos outros. Quando Deus chamou Abraão, ele chamou Abraão com a sua família. A família é muito importante aos olhos de Deus, do Senhor. Quando Deus chamou Abraão, ele chamou Abraão com a sua família. No livro de Gênesis, capítulo 12, versículos 4 e 5, você vê, a Bíblia diz, partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe ordenou, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo Sarai, sua esposa, Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido e as pessoas que lhes acrescentaram em Harã, e partiram para a terra de Canaã. E lá chegaram. Quando Deus chamou Abraão, ele o chamou com toda a sua família. Isto é o quão importante a família é para o Senhor. Quando Deus salvou Noé, povo abençoado, você vê que aquela salvação era para ele, sua esposa e seus filhos. Ele salvou toda a família de Noé. Isto é uma outra ênfase da importância que o Senhor dá para a família. Vocês veem, quando o Senhor salvou Noé, ele salvou Noé, sua esposa e seus filhos, toda a família. Isto enfatiza a importância da família para o Senhor. Povo abençoado, família é muito importante para o Senhor. Gênesis capítulo 6, versículo 18, você vê, o Senhor instruiu Noé, e a Bíblia diz, Gênesis 6, a partir do versículo 18, contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu, teus filhos e tua mulher, e as mulheres de teus filhos com você. Eu estabelecerei a minha aliança contigo, entrarás na arca, tu, teus filhos e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos com você. Vocês veem como que isto enfatiza a importância da família para o Senhor. Jesus, o próprio Jesus, no Novo Testamento, quando ele veio, o próprio Jesus falou a respeito da santidade do casamento. E ele falou contra o divórcio em Mateus 19. E então, assim, enfatizando a importância do núcleo da família para o Senhor. Jesus, o próprio Jesus, falou a respeito da santidade do casamento. E ele falou contra o divórcio. Isto é para enfatizar ainda mais a importância da família para o Senhor. É a vontade do Senhor. É a vontade de Deus que a família seja santificada. Povo abençoado,
Isto é para enfatizar ainda mais a importância da família para o Senhor. Quando Paulo foi e batizou no livro de Atos, você o vê batizando famílias inteiras. Então, povo precioso, por toda a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, você vê a ênfase que o Senhor dá na importância da família para o Senhor. E nunca Deus disse que um homem e um homem se unam e formem uma união, uma unidade. Nunca, jamais. Como então vocês cumprirão o comando da família de ter filhos? Portanto, não há lugar para esta grande perversidade doentia que você vê em toda a terra hoje. Não há lugar de forma nenhuma. Não há lugar para esta doentia perversidade que você vê na terra hoje, conhecido como orgulho gay ou qualquer outra loucura doentia que você vê hoje neste mundo chamado mundo ocidental e que está sendo exportado para todos os lugares. E novamente aqui também, povo amado, abençoados ouvintes, todos vocês podem ver que nunca, jamais, Deus criou a família como uma unidade gay ou lésbica. Eu tenho que falar isto muito claramente na básica instrução bíblica, que é exata e não pode mudar. Eu tenho que trazer isto muito claramente já desde o começo, por causa da tremenda confusão que Satanás trouxe para a criação de Deus. Nunca, jamais, Deus disse que um homem e um homem se unam e formem uma união. Nunca, jamais. Nunca, jamais Deus disse que um homem e um homem se unem e formem uma unidade, ou uma mulher e outra mulher se unam e formem uma unidade. Como então vocês cumprirão o comando da família, que é de ter filhos? Portanto, não há lugar para a perversidade doentia que você vê em toda a terra hoje, conhecida como orgulho gay, ou qualquer outra loucura doentia que você vê hoje naquele que se chama mundo ocidental e que está exportando para todos os lugares. Simplesmente não há lugar para isto. Vocês veem como que o Senhor está enfatizando a importância da família, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Enquanto Ele ministrou aqui na terra, aqui, Jesus apresentou os aspectos mais importantes da família e definiu os membros da família como que servindo ao Senhor e fazendo a vontade de Deus. O Senhor Jesus foi muito claro a respeito disso. Em Mateus capítulo 12, versículos 46 a 50. Mateus 12, 46 a 50. A Bíblia diz, Mateus 12, 46 até 50. A Bíblia diz, enquanto Jesus falava com as multidões, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, queriam falar com eles. E alguém lhes disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém, ele respondeu a que lhe trouxera o aviso, quem é minha mãe
E quem são os meus irmãos? E apontou aos seus discípulos e disse: aqui está a minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai do céu, este é meu irmão e minha irmã e mãe. Jesus, enquanto ministrou aqui na terra, apresentou o aspecto mais importante da família e definiu os membros da família como aqueles que servem e fazem a vontade de Deus. Jesus, ao fazer isto, ele estabeleceu o dever mais importante e a maior responsabilidade de cada um dos membros da família na família. Quando você olha a sua vida e a sua família, você está cumprindo esta responsabilidade e dever? De servir ao Senhor e viver e fazer a vontade de Deus. Cristo Jesus também nos introduziu na família de Deus. E Ele nos deu o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Ele nos deu o direito de nos tornarmos filhos de Deus. O livro de João, capítulo 1, versículo 12 e o 13. A Bíblia fala, João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Filhos que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, nem do desejo do marido, mas de Deus. Então, Cristo nos introduziu na família de Deus e, portanto, a família é o bloco de construção mais importante na sociedade humana. E ela deve ser alimentada e protegida por todos os indivíduos e membros desta família. E o Senhor agora está nos chamando para uma família espiritual. O Senhor agora está nos chamando para uma família espiritual. E nós vimos a importância que Ele dá para a unidade da família. Mas agora, povo abençoado, nós também vimos que o Senhor agora está nos chamando para uma família espiritual que é formada de todas as tribos, todas as línguas, todos os povos e todas as nações, através do sangue de Jesus. E isto é definido pelo amor que o Senhor Jesus comandou para todos na família de Deus, que amai-vos uns aos outros como Cristo vos amou. João capítulo 13. Eu vou ler no livro de João capítulo 13, enquanto nós vamos finalizando esta primeira sessão a respeito da família. João 13, versículo 4, a Bíblia diz: então ele se levantou da ceia, tirou a sua vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela, e depois disso ele colocou água na bacia e passou a lavar os pés dos seus discípulos e secando-lhe com a toalha que estava cingido. Jesus enfatiza o mandamento de Deus para amarmos uns aos outros como Cristo nos amou. Povo abençoado, agora, em vista da gravidade da visitação, há visitações do Senhor que estão acontecendo na casa do Senhor hoje.
as tremendas e históricas visitações do Senhor que agora nós vemos acontecendo na casa do Senhor, eu gostaria de me dirigir à mãe cristã na família, a mulher cristã casada. Hoje, as mulheres cristãs casadas e as mães cristãs vão perder a visitação, as maiores visitações na história da Bíblia, por causa das agitações desta vida, por causa dos seus cuidados, que muitas vezes você descobre que não estão avançando a agenda de Deus na família. E é por isso que hoje eu sou conduzida a me dirigir às mães cristãs na família hoje. Mães cristãs, mulheres cristãs no casamento hoje. Vocês estão cientes que há uma mega visitação do Senhor na terra? Vocês estão cientes que há uma mega visitação do Senhor na casa do Senhor hoje? As mães cristãs hoje. Vocês estão cientes de que os anjos do Senhor estão na terra? Vocês estão cientes que as visitações do Senhor estão aqui? Vocês estão cientes de que o reino de Deus está próximo? Vocês são nascidas de novo? Eu quero atrair a sua atenção para isto, as mães cristãs, as mulheres cristãs que são casadas. Há uma tremenda visitação do Senhor que está purificando o pecado, e não tem pecado pequeno na presença do Senhor. Vocês vão perder a tremenda e histórica visitação, mais histórica na história da igreja que está acontecendo agora, por causa daquilo que muitos chamam de pecadinhos. Esta é a hora quando os cristãos, em todos os seus caminhos, estão trabalhando no seu estilo de vida e salvação a respeito das tremendas visitações do Senhor na terra, alinhadas com as massivas visitações do Senhor, de que o Senhor está andando na terra, está se movendo na terra, o Senhor está se movendo na casa do Senhor. Esta é a hora para fazer resplandecer a luz de Cristo na salvação cristã, mais do que nunca antes. E se o povo, nos dias de Cristo Jesus, quando Ele andou na terra, antes da cruz, quando eles viram os milagres e as maravilhas, eles creram em Jesus e mudaram as suas vidas. Quanto mais, então, vocês, como cristãos, a mãe cristã hoje, tendo testemunhado as tremendas e históricas visitações do Senhor, os poderosos milagres do Senhor na terra, quanto mais luz vocês deveriam estar resplandecendo como uma mãe cristã na sua família. A Bíblia claramente diz que o Senhor Jesus, Ele é a luz do mundo, mas Ele também disse, vocês são a luz do mundo. Uma cidade numa colina não pode ser escondida, nem ninguém acende uma lâmpada e colocam debaixo da cama. Em vez, eles colocam sobre o velador para iluminar toda a casa. Vocês, como mães cristãs, têm sido a luz do mundo na sua casa, a luz de Cristo na sua casa, na sua família. Efésios capítulo 5 é muito ideal hoje
a respeito da mãe cristã, nesta hora, quando o Senhor está visitando a casa de uma forma tremenda. Efésios capítulo 5, do 1 em diante, ele diz: vocês, como mulheres e mães cristãs, as mulheres casadas hoje, estou falando com vocês. A Bíblia diz: sede imitadores de Deus como filhos amados e vivam uma vida de amor, assim como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mães cristãs, no versículo 3 a Bíblia diz: mas entre vocês não deve haver nem sequer vestígio de imoralidade sexual, ou de qualquer tipo de impureza, ou cobiça, porque estas coisas são impróprias para o povo santo de Deus. Nem deve haver obscenidades, conversas torpes, ou chocarrices. Estas coisas são impróprias, mas em vez disso, ações de graças. Versículo 5. Para vocês, mães cristãs, hoje, nesta hora, quando as tremendas visitações do Senhor estão na casa. Versículo 5, a Bíblia diz: porque todas estas coisas, vocês sabem, que nenhum imoral, impuro, ou avarento, porque esta pessoa é idólatra, ela não tem herança no reino de Cristo e de Deus. Que ninguém vos engane com palavras vazias, porque por causa destas coisas a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Porque outrora vocês eram trevas, porém agora são luz no Senhor. Então vivam como filhos da luz. E o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, aprovando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes exponha e reprove. Porque é vergonhoso só mencionar o que os desobedientes fazem no secreto. Mas todas as coisas, quando expostas pela luz, se tornam manifestas. Mães cristãs, hoje, vocês estão cientes de que esta é a hora para andar em completa santidade e justiça e na luz? Mulheres cristãs casadas hoje, vocês têm permitido o pecado sexual nos seus casamentos? Vocês têm corrompido os seus casamentos de uma forma diária? Algumas mulheres cristãs que são casadas não são nem nascidas de novo pelo seu comportamento. Algumas de vocês, mães cristãs, até mesmo se desconectaram das suas famílias. E ainda estão conectadas nos seus corações, estão conectadas até mesmo fisicamente à sua vida imoral da juventude que você viveu, que você vivia antes de se casar. Vocês ainda têm números dos namorados imorais que vocês tinham antes de vocês se casarem com seus maridos. Vocês ainda mantêm a amizade no Facebook, no Twitter ou no WhatsApp? E de vez em quando você ainda recebe mensagens de textos e vocês trocam fotos, se lembrando da vida imoral da juventude que vocês viviam. Enviando mensagens e dizendo para eles: vocês se lembram? Entretanto, você é uma cristã, uma mãe cristã nesta geração. Quando o Senhor está visitando com tremendas visitações na casa, como isso é possível? Como que isto pode acontecer? Você realmente é nascida de novo? Algumas de vocês, mães cristãs, que são casadas, ainda estão falando e ligando os seus namorados imorais da juventude.
Você é nascida de novo? Diante desta visitação tão histórica na casa do Senhor, você ainda descobre que isso ainda está acontecendo secretamente? A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 4, e isto é uma instrução na Bíblia. A Bíblia diz, em Hebreus, capítulo 13, versículo 4, ele diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, e o leito matrimonial seja puro, porque Deus julgará os adúlteros e os que são sexualmente imorais. A mulher cristã casada hoje tem corrompido os seus leitos matrimoniais, tem corrompido as suas vidas, os seus casamentos, e tem corrompido as suas famílias. Elas têm se tornado os divórcios que estão desenfreados agora na igreja, por causa da sua infidelidade a Deus e aos seus maridos. Mas, mulheres cristãs casadas hoje, vocês estão cientes de que a visitação do Senhor está na casa? Vocês vão perder a visitação do Senhor por causa da sua infidelidade para com Deus e com seu marido? Por causa dos textos e mensagens secretas que vocês ainda estão enviando para os seus namorados que vocês tinham na sua vida de juventude? Você nunca se desconectou deles? Você nunca se separou? Você nunca nasceu totalmente de novo? Ainda há um lugar no seu coração que é guardado, separado para o mundo, para o amor ao mundo, para as luxúrias do mundo, para os prazeres do mundo e os desejos do mundo. Vocês estão cientes de que há uma mega visitação que está preparando a igreja para a vinda do Messias? Vocês estão cientes de que os anjos do Senhor estão na terra? Vocês estão cientes de que agora nós vimos o Senhor vir e repousar sobre os seus 2 tremendos profetas, significando que o Senhor está no meio de nós. Nós estamos vivendo literalmente diante dos olhos do Senhor. Que segredo é este que você tenta manter longe de Deus? Mães cristãs hoje, vocês vão perder a visitação do Senhor na casa que está preparando a igreja para a vinda do Messias? Por causa da sua infidelidade para com Deus e com o seu marido? Mulheres cristãs casadas hoje comportam-se de forma muito ruim diante dos olhos das pessoas. Elas têm conduzido uma vida que despreza o temor de Deus. Uma vida que falta o temor de Deus. Mulheres cristãs casadas hoje se comportam muito mal. Se você pegar o celular delas, elas sempre têm certeza de que os seus celulares têm muitas senhas que ninguém pode penetrar, para que os maridos não possam abrir e descobrir os segredos. Elas ainda têm fotos que elas tinham na sua juventude antes de nascer de novo e antes de se casar. Elas mantêm estas fotos. Elas ainda não cortaram com o mundo. Elas ainda estão conversando, algumas conversas, estão flertando com os chefes, com os colegas do trabalho, e eles escrevem mensagens para elas, e elas não querem que os maridos saibam.
Então, ela sempre leva o seu fone quando vai ao banheiro. Ela não deixa o seu telefone na mesa. E se ela coloca, ela põe muitas senhas que ela fica mudando o tempo inteiro, para que o marido não veja. E o marido está preocupado e pensando, por que é que esta esposa está sempre muito próxima do seu celular? Os celulares têm senhas, e se elas deixam na mesa, ela apaga todos os registros de chamada. Quando vem alguma chamada, ela não atende junto, na presença das pessoas, ela vai bem longe, e ela só atende enquanto ela está andando, e ela vai andando para longe das pessoas, da família, longe do marido, longe dos filhos, para que ninguém ouça aquela conversa. Mulheres casadas cristãs hoje, isso é salvação? É isto que é nascer de novo? Onde estão as mulheres santas da Bíblia hoje, quando o Senhor Deus está visitando de uma forma tremenda e histórica, como nós estamos vendo agora? Mulheres casadas cristãs estão se comportando como se o Senhor ainda não tivesse vindo e visitado, e então feito os tremendos sinais e maravilhas e milagres. Uma mãe cristã tem muita influência, e ela pode influenciar a sua família, os seus filhos, para temer o Senhor e para entrar nestas visitações e preparar o caminho. E toda a família pode entrar no reino de Deus, como nós ouvimos os dois tremendos profetas do Senhor descrever que famílias inteiras entraram. Mas muitas mães cristãs estão no risco de serem deixadas para trás, como a mulher de Ló, como ela foi deixada para trás quando a família foi salva. Uma mãe cristã tem que ser uma pessoa de oração e permanecer firme na salvação cristã, porque ela tem grande influência na família, nos seus filhos e no seu marido. Na sua fidelidade, ela pode influenciar todos para orar, para se arrepender, para viver uma vida santa, para ser confiável, ser obediente a Deus nas suas vidas diárias. Mas onde estão as santas mães cristãs da Bíblia hoje? Você descobre que as mães cristãs hoje são infiéis a Deus e aos seus maridos. E elas não têm transparência. Elas não vivem na luz. Falta transparência na sua salvação cristã e nos seus casamentos. Aqueles telefonemas que algumas de vocês, mães cristãs, atendem, e então você corre e vão bem longe, porque vocês não querem que ninguém ouça o que vocês estão dizendo, e quando o seu marido te pergunta, quem ligou? Então você diz, foi o meu chefe me dando instrução. E o chefe está ligando todo dia à noite. Todo dia ele está ligando e você diz que ele está te dando instrução para o trabalho no dia seguinte. E você diz, é só instrução para o trabalho. E quando o marido detecta que há um relacionamento pecaminoso acontecendo lá, você se torna muito má, muito arrogante e muito perversa. Você não quer ser interrogada. Isso se torna uma guerra na casa. Isto é uma mãe cristã nesta hora, quando o Senhor está visitando a casa? É isto que é uma mãe cristã, quando o Senhor está se movendo na terra. Quando nós vimos os tremendos anjos andando na terra, e eles fizeram sua habitação na terra, as mães cristãs vão perder a visitação por causa disso que elas chamam de pecadinho.
Será que Deus vai entender que você é uma mãe cristã no ano de 2019 e o modernismo é aceito? Mães cristãs hoje. Mães cristãs hoje, falta transparência na sua salvação cristã, tanto quanto na sua vida familiar. Toda vez que o marido dá o dinheiro para sustentar a casa, para pagar aluguel, para comprar comida, você descobre que esta mãe cristã não é transparente e é infiel. Então você pega uma parte do dinheiro, envia para um amigo, a família, e ele pergunta, quanto sobrou? E ela não explica, ou ela diz, acabou. Colocando uma pressão excessiva na família, colocando pressão excessiva no salário do marido. Mães cristãs hoje, toda vez que elas estão conduzindo um negócio familiar, quando é perguntado a elas quanto que o negócio está rendendo, você descobre que ela não abre para o marido essa questão e ela diz, o negócio não está indo bem. Quando o marido tenta perguntar, mas quanto nós estamos fazendo no negócio? Ela não aceita ser questionada. Algumas mulheres cristãs hoje, mães cristãs hoje, você descobre que falta transparência para elas. Elas abrem negócios até mesmo sem o conhecimento do marido. Elas abrem contas bancárias que os seus maridos nem sabem. As mães cristãs hoje têm contas bancárias das quais os maridos não têm nenhum conhecimento. Elas levam uma vida totalmente desconectada da vida familiar que o Senhor descreve na Bíblia. Mulheres casadas, cristãs, nascidas de novo. Eu estou perguntando a vocês, mães cristãs, vocês estão cientes de que há uma mega visitação que está preparando a igreja para a vinda do Messias? Vocês estão cientes de que esta visitação é a respeito da vinda do Messias? E vocês estão cientes de que a Bíblia diz que 2 estarão dormindo numa mesma cama, um é levado e o outro é deixado? Mães cristãs hoje, onde estão as santas mães cristãs da Bíblia? Onde estão as santas mães da Bíblia que nós lemos na Bíblia hoje? Mães cristãs hoje, falta moral a elas. Se você ouvir a forma delas falarem, se você olhar o comportamento delas, é totalmente vazio, não há nada de cristão. Você descobre que as mães cristãs hoje desfrutam de uma vida ociosa. Seja nos shoppings, ou elas vão aos cabeleireiros, você descobre que elas estão envolvidas em conversas seculares, em língua secular, fofoca e calúnia. As mães cristãs hoje, elas falharam no seu papel de criar os seus filhos. As mães cristãs hoje falharam no seu papel em criar os seus filhos. Os filhos vão sempre olhar para as mães. Eles vão sempre olhar para você como uma mãe cristã, como um modelo a seguir. As mães cristãs, as mães têm muita influência nas famílias. Elas podem influenciar a família e influenciar os filhos a viver uma vida de fé em Cristo Jesus e viver pela palavra de Deus.
Mas não é assim hoje com as mães cristãs. Você descobre que as mães cristãs, elas desonram o Senhor nas suas vidas em uma base diária. Você descobre que a mãe cristã, que nasceu de novo, quando ela consegue um trabalho e ela é muito bem paga, às vezes mais do que o marido, então ela começa a desonrar o marido e começa a se vestir de forma diferente, falar de forma diferente e começa a desconectar e negligenciar a família. E quando dizem a ela que o filho está doente, ela diz, manda esse ou aquele levar para o médico mais próximo. E ela não pede permissão do seu trabalho para cuidar da sua família ou dos seus filhos. Ela começa a frustrar a família, os filhos e o marido. As mães cristãs hoje, este comportamento. É este o comportamento da mãe cristã na hora quando o Senhor está visitando a casa? Onde estão as santas mães cristãs da Bíblia que influenciam a sua família a buscar o Senhor, a honrar o Senhor e a viver pela palavra de Deus? As mães santas honram a palavra de Deus e treinam seus filhos a honrar o Senhor. As mães santas vão usar a palavra de Deus, a palavra para conduzir os seus filhos, para levar uma vida de santidade e justiça em Cristo Jesus. Mas as mães cristãs hoje não têm tempo com as suas famílias. Elas estão buscando as suas carreiras e negligenciam totalmente suas famílias e não se importam a respeito da salvação. Vocês estão testemunhando comigo hoje, povo abençoado, que muitas mães cristãs, quando você vai à igreja, você vê que elas chegam atrasadas. Se o marido não está por perto para forçá-la a ir à igreja, ela não vai à igreja. Vamos dizer que se o marido está em uma viagem de negócios por 2 ou 3 semanas, você descobre que a mãe cristã não vai na igreja durante este período. Ela vai dar qualquer desculpa secular para estar em casa e não ir para a igreja. Vocês são minhas testemunhas hoje de que muitas mães cristãs chegam na igreja muito tarde, atrasadas. O marido já foi para a igreja de manhã cedo, às 6 ou 7 da manhã, mas ela chega às 10 ou até às 11 ou nem sequer aparece na igreja. E quando ela chega na igreja, ela não quer nenhuma identificação com o marido, ou então ela leva os problemas dela com o marido para a igreja e leva para lá e mostra para todas as mulheres e pessoas lá que há uma diferença entre eles na casa. Então ela se senta bem longe do marido. Se o marido é um pastor, é ainda pior. Quando o marido se levanta para pregar, então você vê que a mãe cristã ou está lá sentada olhando para qualquer lado, ou então ela se levanta e vai embora. As mães cristãs, vocês estão cientes de que há uma tremenda e histórica visitação do Senhor na casa? Você vai perder as visitações do Senhor por causa das agitações desta vida? Por causa dos pecadinhos que você chama de leve, mas que aos olhos do Senhor são manchas muito grandes nas suas vestes. Mães cristãs hoje perderam a autoridade para corrigir a moral na vida de suas filhas e dos seus filhos. Portanto, as crianças crescem rebeldes, buscando as coisas deste mundo, porque as mães cristãs hoje perderam a sua autoridade moral para corrigir os seus filhos. As mães cristãs hoje não podem corrigir as suas filhas nas suas vestes, porque elas mesmas se vestem com roupas apertadas, e isto se torna tão vergonhoso, até mesmo aos olhos das pessoas quando ela entra na igreja,
porque ela está competindo com as moças jovens da igreja que se vestem de forma justa e ela até mais ainda. Mães cristãs hoje, vocês estão cientes de que há uma grande visitação do Senhor na terra? Vocês estão cientes de que os gloriosos degraus foram baixados e todos agora estão mudando a sua conduta para preparar o caminho para que eles possam subir os gloriosos degraus e entrar no céu?